Olá, me chamo Vitória Maria, sou estudante do primeiro semestre de Comunicação Social, Rádio e TV e hoje eu trouxe uma resenha do livro A Câmera Clara, de Roland Barthes. Meu contato com esse livro foi antes do primeiro semestre, quando eu tive o puncto, que o livro descreve, ao ler essa parte do livro, ao saber, na verdade, essa parte do livro, que mostra esse homem aqui, que eu vou explicar posteriormente ainda nesse vídeo. Roland Barthes era um intelectual francês que estudou na área da semiologia. Minha experiência na leitura desse livro, no início eu achei um pouco complicado, eu achei... ele usa uma linguagem diferente da que eu estou acostumada. Para mim foi um pouco difícil por conta das palavras em que ele usa, muitas palavras em francês e também algumas em latim, se eu não me engano, ele usou palavras em latim também. E para mim, no início, foi um pouco complicado até eu conseguir me acostumar na linguagem que Barthes usa para escrever esse livro, Mas, conforme eu fui lendo, eu fui gostando bastante da leitura, porque é um livro, para mim, foi sensacional, a experiência de leitura com esse livro, porque você consegue exatamente fazer o que este livro propõe, Você consegue enxergar o que esse livro, ele tenta fazer você enxergar. Bom, esse livro, ele trata-se do sentido por detrás de cada foto. Ele faz você analisar cada elemento daquela foto, Cada foto, na verdade, vem com a história da foto e com uma espécie de guia, se assim eu posso dizer, em que você consegue ver coisas que você não vê e consegue também se questionar. Você se questiona o porquê daquela foto, por que aqueles elementos estavam ali. E esse livro ele foi escrito justamente nesse intuito. Roland Barthes, quando estava na fase do luto ainda, quando perdeu a sua mãe, ele encontrou uma fotografia da sua mãe ainda criança e ele descreve exatamente como era. Ele não coloca essa fotografia no livro, mas ele descreve exatamente como era essa fotografia, o tecido que a mãe usava, e era uma foto da mãe dele criança. Então, assim, é uma foto que pra ele ficou olhando e se perguntando, muito sobre essa fotografia. Ele ainda chega a falar sobre isso no capítulo 25, e no capítulo 26. O livro, ele trata-se do puncto e do estúdio, o estúdio é mais uma foto que você vê e que você não sente um sentimento, não tem um certo impacto sobre você. O puncto, ele mesmo fala sobre isso e fala o impacto que o puncto tem nas pessoas, as pessoas sentirem, Ele mesmo fala aqui, ó. O puncto é também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte. É também lance de dados. O puncto de uma foto é acaso, que nela me punge e que me mortifica e me fere. Imagino que o gesto essencial do operador é de surpreender alguma coisa ou alguém, e que esse gesto é, portanto, perfeito quando se realiza sem que o sujeito fotografado tenha conhecimento dele. Desse gesto deriva-se abertamente todas as fotos cujo princípio é o choque, pois menos em traumatizar do que em revelar aquilo que estava tão bem oculto, que o próprio ator dele estava ignorante ou inconsciente. Além da fotografia em que eu tive meu primeiro puncto ao saber, do que era o puncto, a segunda fotografia que também me chocou bastante, que foi essa daqui. Essa fotografia aqui é de uma criança morta, coberta com um lençol, e a mãe dela aqui chorando, com outro lençol na mão. E você consegue ver outros elementos na fotografia sem ser a criança e a mãe, como também 3 pessoas aqui atrás, uma chorando e outra analisando, mas também com um lençol na mão.
A legenda da foto é: o lençol levado pela mãe a chorar. Por que esse lençol? É uma fotografia que pra mim, né, eu analisando essa fotografia, eu consegui também ter um ponto, já lendo o livro, e que pra mim também eu senti bastante tristeza, né? Das duas fotos que mais me impactaram foram fotos também que me deixaram bastante triste também e tensa, né? Outra fotografia, né, que eu queria muito falar sobre ela, porque foi a fotografia que primeiro me deu um impacto, que foi essa daqui, que eu mostrei no início da resenha. A frase que acompanha ela é: ele está morto e vai morrer. E essa foi justamente a frase que eu pareci, sim, ele está morto e vai morrer. Essa foto é de 1865. E eu ficava, meu Deus, mas ele tá morto e ele vai morrer. E eu ficava, né, pensando qual era a circunstância daquela foto. Eu vou ler um pedaço da história para que consiga contextualizar a situação de Levi Spiner nessa fotografia. Na época, no início deste livro, Já Está Longe, em que me interrogava sobre a ligação com certas fotos, eu julgava poder distinguir um campo de interesse cultural, o estúdio. E essa zebrura inesperada, que às vezes vinha atravessar esse campo e que eu chamava de puncto, sei que agora existe um outro puncto, um outro estigma, que não é o detalhe. Esse novo puncto não é mais uma forma, mas a intensidade. É o tempo, é a ênfase dilaceradora do noema. Isso foi sua representação pura. Em 1865, o jovem Levi Spiner tentou assassinar o secretário de Estado americano. O fotógrafo Alexander Gardner fotografou em sua cela. Ele esperava pelo seu enforcamento. A foto é bela, o jovem também. Trata-se de um estúdio. Mas o ponto é que ele vai morrer. Leio ao mesmo tempo: isso será, isso foi. Observo com horror um futuro anterior cuja aposta é a morte, ao me dar o passado absoluto da pose. A fotografia me traz a morte no futuro. O que me punge é a descoberta dessa equivalência. Diante da foto da minha mãe criança, eu me digo: ela vai morrer. E estremeço tal como o psicótico Winnicott, eu não sei falar esse nome, mas enfim, por uma catástrofe que já ocorreu. O que o sujeito já estava morto ou não, qualquer fotografia é uma catástrofe. Esse ponto mais ou menos apagado sob a abundância e a disparacidade das fotos da atualidade pode ser lido abertamente na fotografia histórica. Nela há sempre um esmagamento do tempo. Isso está morto e vai morrer. Esse ponto mais ou menos apagado sob a abundância é a disparacidade das fotos de atualidade. Pode ser lido abertamente na fotografia histórica. Nela há sempre um esmagamento do tempo. Isso está morto e isso vai morrer. Então, foi exatamente isso que eu tive ao analisar essa foto, ao analisar a expressão facial de Levi Spiner e associar justamente com essa frase e com esse texto, né? Foi uma fotografia antiga, né? Mas que você consegue sentir o que ela realmente, o impacto que ela dá. Não é simplesmente você saber, aquilo ali esteve ali em algum momento. É você analisar aquilo ali daquela forma, sabe? Daquela intensidade em que a foto realmente foi tirada. Porque você consegue ver que ele tem uma expressão, não uma expressão apática no rosto, né? Você consegue ver que ele tem uma expressão, um comportamento diferente. Então, né? Como ele mesmo fala, o ponto muitas vezes não só observar, mas também saber o contexto da foto para que você consiga entender. Porque, assim, é uma foto muito bem tirada, né? Uma foto com uma qualidade muito boa. Você consegue observar bem
que é uma foto bonita, que é um rapaz bonito. E, sinceramente, eu não sabia. Quando a primeira vez que eu vi essa foto, sem ler a frase, né? A legenda em que ela acompanha, eu não imaginava que ele estava nessa circunstância do pré-morte, né? Eu não sabia que ele iria morrer, ele estava ali esperando o seu enforcamento, porque ele foi condenado a isso. E após eu saber o porquê disso, eu me perguntei, mas por que ele quis matar o chefe de Estado? Por quê? Eu queria muito saber sobre isso, né? Mas é uma coisa assim, são coisas que a gente não tem como saber mais hoje em dia. Para finalizar essa resenha, eu gostaria de ler os últimos parágrafos do livro, que para mim também faz total importância, né? Total diferença na leitura desse livro, porque é justamente sobre a fotografia. Louca ou sensata? A fotografia pode ser uma ou outra. Sensata se seu realismo permanece relativo, temperado por hábitos estéticos ou empíricos. Folhear uma revista de cabeleireiro no dentista. Louca se o realismo é absoluto, e se assim podemos dizer, original, fazendo voltar a consciência amorosa e assustada, a própria letra do tempo, movimento propriamente revulsivo, que inverte o curso da coisa e que eu chamei para encerrar de êxtase fotógrafo. Essas são as duas vias da fotografia. Cabe a mim escolher submeter esse seu espetáculo ao código civilizado das ilusões perfeitas ou afrontar nela o despertar da intravável realidade. É isso.